Olá, bom dia, meu querido. Mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra do nosso Deus nesta manhã de domingo e nós queremos continuar para completarmos os nossos estudos no livro dos Salmos, Salmo de número 37. E eu quero que você abra então para o Salmo de número 37 para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo devocional. Nós já observamos ou já vimos até aqui sobre que a vida que confia em Deus, ele desfruta de uma tranquilidade real, uma tranquilidade por ser servo súdito do Senhor Jesus Cristo no seu reino. E aqueles que não têm a vida com Deus, que não se submeteram ao reino do Senhor Jesus, a não entregar a sua vida, infelizmente, o versículo 2 do Salmo nós já tratamos, serão cortados, serão ceifados, não terão parte neste reino, no que diz respeito à igreja, nas bênçãos que pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Também já vimos que a vida que confia em Deus, ela vai desfrutar de um estilo de vida santo. Como isto vai acontecer? Estes verdadeiros servos de Deus, eles confiam no seu Deus. Estes verdadeiros servos de Deus, eles deleitam-se em seu Deus. Estes verdadeiros servos de Deus, eles descansam no seu Deus. E por último, nós já vimos que os verdadeiros servos de Deus, eles aguardam pelo juízo de Deus. Hoje nós queremos falar sobre que a terceira parte de nossos estudos, que é a vida que confia em Deus, sabe do valor que Deus lhe atribui. Vamos usar esse termo. Acompanhe comigo a partir do verso 16 do Salmo 37, que diz aí na palavra do nosso Deus, verso 16: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, ou vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, como diz a tradução corrigida. Ora, aqueles que confiam em Deus, que entregaram a sua vida ao Senhor, sabem do valor que Deus lhe concede ou lhe atribui. Os santos de Deus, eles pautam a sua vida, eles guardam a sua vida a partir do valor que Deus concebe em sua confiança em Deus. Ele sabe disso, ele entende disso. A sua vida está a partir deste valor que Deus nos dá, Deus nos concede, talvez podemos dizer, Deus nos empresta a partir da nossa confiança nele, uma vez que a prosperidade do Senhor, ela se mede pelo cuidado que ele dispensa aos seus servos. A prosperidade do Senhor se mede pelo cuidado que ele dispensa aos seus servos. Assim, o ser bem-sucedido está relacionado não com a posse ou com as posses pessoais que nós venhamos a ter, mas com aquele que nos possui. Podemos lembrar a declaração do próprio salmista de Davi no Salmo de número 16 e o verso de número 2, onde ele declara: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Então é isso que queremos dar a compreensão. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios.
O nosso valor está não naquilo que nós possuímos, na nossa posse pessoal de bens ou riquezas ou conhecimento humano, mas está naquele que nos possui, como disse Davi. Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Aí está o valor, com relação de fato àquele que nos possui, que aí nos empresta o valor dado por Deus, dado pelo Senhor. Assim nós temos, que é o que gostaríamos de destacar, primeiro, que a riqueza ela é medida pela mão que a faz prosperar, pela mão de Deus, verdadeiramente. Note e observe no versículo 16, como nós já lemos, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Observamos aí neste versículo, nesta primeira parte, e observando também o versículo de número 18, acompanhe comigo o versículo 18, onde nós temos a afirmação de que a herança dos santos permanece para sempre, que há a eternidade da posse pelos íntegros, por aqueles que confiam e vivem, têm a sua vida no Senhor ou em Cristo Jesus. O verso de número 18 diz que o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanece para sempre. Esta é a nossa observação. A herança dos santos permanece para sempre. Nós temos esta certeza ou esta confiança de uma posse que é dos retos, de uma posse que é dos íntegros. Aí diz que o Senhor conhece o dia dos retos, o Senhor conhece os íntegros, o Senhor conhece aqueles que a sua vida fora entregue a Ele. Deus conhece os seus e Ele dá a certeza e a segurança desta posse eterna que pertence aos santos, aos íntegros, àqueles que verdadeiramente confiaram a sua vida a Deus ou confiam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Também nós podemos dizer que esta herança, que esta bênção de Deus, que esta posse que é eterna, que pertence aos íntegros, essa herança que permanece para sempre, nós dizemos que ela então não murcha ou que ela não perde o seu valor. Você conhece muito provavelmente o texto de 1 Pedro 1 e o verso 4, que diz que nós fomos chamados para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar e que está guardada nos céus. Quando falamos da igreja do Senhor Jesus Cristo, guardada nos céus para vós. Ela não murcha, isto é, ela não perde o seu valor. Nas palavras do salmista, é uma posse eterna e que pertence aos íntegros, aos santos, aos que entregaram a sua vida à confiança de Deus, à confiança do Senhor Jesus Cristo. Não perde o valor, antes agrega valor à medida que vivemos a fé que nós professamos. Não perde, nossa herança ela não murcha ou não perde o seu valor. Ela não pode ser roubada, como diz a palavra de Deus no outro lugar. Ela não pode enferrujar, ela não vai desvanecer. Antes, ela agrega valor à medida que vivemos a fé que nós professamos, como também nos disse Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1 e o verso de número 17, que creio podemos ler. 1 Pedro 1 e o verso de número 7. 1 Pedro 1, verso
de número 7, que nos diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Não murcha, ela na verdade vai agregando mais valor à medida que vivemos a fé que nós professamos. Também o próprio Davi afirma aí no verso 17 do nosso texto, volte para o Salmo 37, e então o verso de número 17, onde Davi também traz a afirmação. Vamos ler o verso 17 e depois leremos o verso 19. Diz aí 37, Salmo 37, o verso 17: pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. Guarde a palavra sustém. E agora o versículo de número 19: não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Então, sustém. O verso 17 diz aí: então, Davi afirma que há uma provisão permanente da parte de Deus, aí no verso de número 17, que diz que os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. Sustém acima da tribulação, vai nos sustentar, ou nos sustém sobre a tribulação. Também Ele nos sustém após a tribulação. É uma obra graciosa de Deus, esta provisão permanente da parte do Senhor, seja na tribulação, seja sob a tribulação, seja após a tribulação, Ele nos sustém. E aí o versículo de número 19 diz que não seremos envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Haverá a provisão permanente de Deus, haverá a fartura do Senhor. Esta é a sua promessa para aqueles que confiam nele, se deleitam nele, esperam nele, aguardam no juízo de Deus, no justo juízo de Deus. E estes que sabem que Deus é que lhes atribui ou lhe empresta o valor, porque Deus se tornou o maior bem deles. Deus deve ser o meu maior bem. O maior bem que eu possuo é Deus. E a partir desta grande bênção que nós reconhecemos quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, as bênçãos correm em nossa direção. Então, a riqueza ela é medida pela mão que a faz prosperar, que é a mão de Deus. E é algo que não murcha, que não desvanece, que não perde o seu valor. Antes ela vai agregando valor à medida que a nossa fé prossegue firme em Cristo Jesus, em Deus. À medida que a nossa fé vai sendo provada, a nossa herança, as nossas bênçãos, ela vai agregando valores diante de Deus. Como o Senhor Jesus disse, você tem que ajuntar tesouros no céu. E à medida que a nossa fé prossegue, fiel, nós vamos agregando valores a essas bênçãos de Deus que estão guardadas no céu. A segunda verdade aqui é que a riqueza ela é medida pelos recursos que Deus concede aos santos. Nós estamos falando que é a mão que faz prosperar, que é a mão de Deus, e aqui por aquilo que Ele concede. A riqueza é medida pelos recursos que Deus concede aos santos. Vejamos os versos 21 e o verso 22 do nosso texto. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque
porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que foram por ele amaldiçoados serão desarraigados. Ou, na outra tradução, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Há uma bênção que faz prosperar os justos e por isso ele pode dar. Ele tem alegria em dar. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo declarou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20 e 35 registra isto. Acredito que nós podemos agregar esta verdade e o desejo de contribuir, o desejo de contribuir das igrejas lá da Macedônia, que está registrado em 2 Coríntios, no capítulo 8, dos versos de 1 a 5. Veja, 2 Coríntios 8. Vamos ler. Versos de 1 a 5, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Interessante o destaque que Paulo dá, que há primeiramente uma entrega ao próprio Deus, ao próprio Senhor, e depois eles podem dar, eles podem entregar, eles podem então compartilhar. Vamos voltando no nosso então pensamento aqui, a riqueza medida pelos recursos que Deus concede aos santos. Há uma bênção então que faz prosperar, e por isso o justo dá. Jesus disse que é bem-aventurado dar do que receber. E como eu disse, nós podemos agregar este princípio da contribuição das igrejas da Macedônia, onde mesmo em suas limitações, elas rogaram para que participasse daquela graça de dar aos santos da Judéia. Ora, meus amados, assim foi por causa da confiança no Deus que é a fonte de toda a provisão dos santos. Foi isso que os motivou. Eles conhecem o seu Deus. Eles sabem que Deus é a bênção, em Deus está a fonte para todas as bênçãos, ou toda a provisão para os santos, para a igreja do Senhor. Deus é aquele que faz do pouco muito, bem como ele também concede a graça para se viver os dias mais difíceis, quando ele assim permitir. Paulo, escrevendo em Filipenses, a partir do versículo 4, Filipenses 4, mas a partir do versículo 10, em geral, ficamos com o versículo 13, mas é importante não esquecermos dos versos anteriores, Filipenses capítulo 4, mas a partir do verso de número 10, que nos diz assim, vamos ler, diz assim: Ora,
Muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o verso mais conhecido, mas lembre que Paulo tem a graça de Deus e a provisão de Deus. Se isto for necessário, ele conhece de todas as necessidades, todas as instâncias da vida, e ele sabe, ele está bem, porque ele entende que a graça de Deus é a provisão permanente sobre a sua vida nos dias bons e, se necessário, também para os dias maus. Deus concederá a sua graça também para os dias difíceis, e ele diz: eu posso tudo isto em Cristo Jesus, porque ele me fortalece. Que nós temos uma herança que é permanente, é a posse dos íntegros, é a posse dos retos, ela não murcha, ela vai agregando valores conforme a nossa fé caminha firmemente em Deus, firmemente em Cristo Jesus. Meus queridos, a experiência de Davi, ou na experiência de Davi, ele sabe muito bem do cuidado de Deus pelos santos por experiência própria. Veja os versos 23 a 26. Os passos, Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Ele também entende que a preservação da descendência ou da família está atrelada à fidelidade de Deus e à justiça de Deus. Voltando a partir do verso 27, aparta-te do mal, faze o bem e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. E o verso 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então esta é a nossa fala final. Na experiência de Davi, ele sabe muito bem do cuidado de Deus pelos santos por experiência própria. Diz: eu fui moço e agora eu sou velho. Deus é aquele que se compadece sempre. A sua descendência é abençoada. Ele sabe então do cuidado de Deus e ele entende que a preservação da sua descendência, da família, está atrelada, na verdade, à fidelidade de Deus e à justiça de Deus, como ele passa a descrever do 27, 28, 29, aparta-te do mal, 28, porque o Senhor ama o juízo, não desampara os seus santos, e o 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. O 28 diz a última parte, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Mas os santos, haverá uma preservação e haverá uma bênção para a descendência dos santos. Meu querido, guarde a sua fé, persevere nela diante de Deus, diante do Senhor. Note que os verdadeiros servos confiam em Deus, eles deleitam-se em Deus, eles descansam em Deus, eles aguardam pelo juízo de Deus. E
por último, como falamos hoje, ele sabe que Deus tem um valor que foi atribuído por Deus em nós, dado a nós, e é agregado estes valores espirituais à medida que na nossa fé nós vamos andando confiantes em Cristo Jesus, nosso Senhor, purificando, sendo lapidados, aprovados por Deus, pelo Senhor, como pelo fogo, a nossa fé, até nos encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Senhor, uma herança eterna Ele tem guardada para cada um de nós. Mas se você não depositou esta fé em Cristo Jesus, como dissemos em outras ocasiões, se você não tem herança espiritual em Cristo, você não tem nada. Tudo que você terá, versículo 2, versículo acho que 9, 10, será desarraigado, será tirado, será cortado. A experiência será a destruição e a separação eterna de Deus, do Senhor. Mas, se a sua vida estiver nas mãos de Deus, se estiver nas mãos de Cristo Jesus, se Ele for o Senhor da sua vida, como diz a palavra do nosso Deus, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre, diz o verso 18, para Israel, a terra, as bênçãos que ele tem, para a igreja de Cristo em Jesus, as bênçãos celestiais que nos aguardam. Creia em Deus, confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele. O mais, Deus fará, deixe com Deus o resto. Sua parte, confia na obra da cruz e entrega a sua vida para Jesus. E você vai aprender a viver uma nova vida de fé, de confiança, de esperança, de deleite, de descanso. E apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor, em nossos dias, das enfermidades que estão sucedendo, você está descansando em Deus, porque você descobrirá, quando a sua vida é colocada nas mãos de Deus, em Cristo Jesus, que Deus está no controle de tudo. Ele é o Deus eterno, Ele é o justo juiz, Ele é o santo. Deus te abençoe. Entregue a sua vida para Jesus. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos por tua palavra e obrigado por mais esta porção da Escritura que nós lemos. Na tua graça, abençoa teu povo, Pai Santo, que ouve a tua palavra, e aqueles que não têm a ti ainda como Salvador, possam declarar a sua fé em Jesus Cristo. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. À noite nós devemos concluir o Salmo 37. Até lá. Deus te abençoe, meu querido, meu amigo. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. O mais, Deus realizará na sua vida. Até lá. Até a noite.